O IBGE acaba de divulgar um índice importante que mede o desenvolvimento de um povo, a qualidade de vida de um povo, os investimentos na área social, na saúde de um povo, que é o índice de expectativa de vida, de longevidade. Pois bem, o que divulgou o IBGE? Enquanto na década de 40, segundo o Instituto, o brasileiro tinha uma expectativa de vida de 45 anos e meio, quer dizer, quem nascia no Brasil na década de 40 tinha uma expectativa de viver 45 anos e meio. Agora os estudos demonstram que um brasileiro que nasceu em 2008 viverá cerca de 73 anos. De 45 anos e meio na década de 40, nós avançamos para ter uma expectativa de vida de 73 anos. É um avanço muito importante. Agora o Brasil não é igual. Este indicador, ele também demonstra as desigualdades que existem no nosso país. Enquanto um homem nascido em Santa Catarina tem uma expectativa de viver 72,3 anos, um homem nascido no Alagoas tem uma expectativa de viver 63,2 anos. É um exemplo de desigualdades que existem no nosso país e que têm que ser enfrentadas. É um exemplo de que o Brasil não é um todo, não é um país igual, é um país muito desigual, e um indicador como esse demonstra que a mão do Estado tem que ir na direção das regiões menos desenvolvidas para mudar esse quadro. O Brasil como um todo, mesmo tendo melhorado, está ainda muito abaixo de países como o Japão, onde um recém-nascido espera viver 82,6 anos. A expectativa de vida no Japão é de 82,6 anos. E eu poderia falar num país próximo aqui, Cuba, um país que não tem um nível de desenvolvimento do Brasil, mas tem uma expectativa de vida maior do que o do Brasil. O índice de longevidade em Cuba é de 78,6 anos. Tudo isso demonstra que nós temos ainda que avançar mais. Se o indicador é melhor, se nós avançamos para ter uma expectativa de vida maior do homem e da mulher brasileira, nós sabemos que muito ainda temos que andar para conseguir índices, a exemplo do Japão e dos principais países desenvolvidos que têm um indicador muito melhor do que o nosso. Neste espaço, eu já alertei para os problemas que poderemos ter nos nossos aeroportos no final de ano pelo aumento do número de voos, pelo aumento do número de passageiros que teremos no final de ano. Os aeroportos hoje já estão apresentando problema. Pega Cumbicas, pega Guarulhos, no caso, e pega a Congonhas, dois aeroportos que estão sempre com lotação, com problemas de toda ordem, aumentando o número de voos, de pousos, de decolagens. E eu sei que os órgãos governamentais já estão tomando medidas como de limitar mais o número de pousos e decolagens, tanto em Guarulhos como em Congonhas, medida correta e medida que é necessária principalmente quando nós estamos chegando no final do ano e o aumento do número de passageiros é muito grande. Pois bem, se este risco existia e parece que as medidas governamentais estão evitando esse problema, nós estamos com uma outra ameaça no horizonte. O impasse entre trabalhadores de companhias aéreas e empresas está fazendo com que poderemos chegar no dia 23 e 24 com paralisações dos trabalhadores das companhias aéreas. Isso seria um absurdo, mas esta ameaça existe. Os trabalhadores pedem 9% de aumento, as companhias aéreas querem dar 4,5% de aumento, o impasse está aí e se não houver uma solução, teremos, segundo os sindicatos ligados aos trabalhadores das companhias aéreas, teremos paralisações no dia 23 e no dia 24 de dezembro. Quer dizer, antevéspera e véspera de Natal. Seria um caos, seria um absurdo. Temos que acreditar, temos que torcer, temos que esperar que haja um entendimento entre companhias, entre empresas aéreas e trabalhadores, através de seus sindicatos. O passageiro, a população, não pode pagar a conta por este desentendimento. Então, o que esperamos é que rapidamente, imediatamente, aconteça o entendimento, não tenhamos nenhum problema no final do ano e não tenhamos problema de um lado, porque esse entendimento vai ocorrer entre trabalhadores e empregadores, e de outro, porque o governo vai tomar as medidas necessárias para evitar um novo caos nos aeroportos, como aconteceu em anos anteriores. O crescimento da indústria brasileira em outubro foi de 2,2%.
a 10ª alta consecutiva, um número a ser comemorado, um dado que mostra que a recuperação da nossa indústria, a recuperação da nossa economia, depois daqueles meses em que o Brasil foi impactado pela crise internacional, definitivamente passou. Nós estamos num processo de recuperação e recuperação forte. Semana passada, por exemplo, eu estava em São Paulo e reuni com a diretoria da ABIMAQ, Associação Brasileira de Indústria e Máquinas. É uma entidade muito forte que reúne toda a indústria de bens de capital, de máquinas e equipamentos. Pois bem, a ABIMAQ comemora que, no caso do setor máquinas e equipamentos, teve um crescimento em outubro de 5,4%. O presidente Luiz Albert diz o seguinte: é um número bom, mas se nós olharmos o número de 2009, o que representa o crescimento da indústria de bens de capital, de máquinas e equipamentos em 2009, nós vamos ver que ela vai andar para trás 20% com relação a 2008. Quer dizer, o setor comemora uma recuperação em outubro, mas se preocupa que a diferença de 2009 para 2008 é muito grande. Quer dizer, o faturamento do setor cai 20% em 2009. É uma questão que tem também a ver com as nossas exportações, que tem a ver com a valorização excessiva do real, que facilita a importação e dificulta a exportação. Eu estive, por exemplo, na FenaBrave, participando do jantar de encerramento da FenaBrave, e o Sérgio Rezzi me dizia que o setor automotivo está em alta e vai ter uma perspectiva de uma alta muito grande em 2010. O setor automotivo é um setor que gera muito emprego, muita renda. Pois bem, o que aconteceu? Em novembro teve uma queda na venda de automóveis, mas uma queda que, segundo ele, era esperada, porque muita gente antecipou a compra do veículo lá em outubro, em setembro, em agosto, por causa da redução do IPI. Como o IPI voltaria a recuperar as alíquotas antigas, essa antecipação faz com que em novembro aconteceu uma queda na venda de veículos, totalmente esperada, mas uma expectativa muito boa com relação aos próximos meses e com relação a 2010. Se nós temos realidades diferentes de um setor para o outro, todos pensam da mesma forma. O Brasil está crescendo, a indústria se recuperando, mas a recuperação poderia ser muito maior se tivéssemos um real menos valorizado. Este real valorizado, que prejudica as nossas indústrias na competição internacional, nas exportações dos nossos produtos e também prejudica a indústria na competição com o produto que vem de fora, com o importado. Observe o seguinte: só carros coreanos, neste último ano, tiveram um crescimento de 800% a venda de carros coreanos no Brasil. Por que esses carros coreanos entraram e tiveram um crescimento de 800% nas vendas? Porque o câmbio nosso facilita esta importação. E esta importação tem uma concorrência com o produto nacional. E quando nós vamos exportar, nós perdemos competitividade porque temos uma moeda muito valorizada. As nossas exportações caem e derrubam o saldo na nossa balança comercial, que com certeza nós teremos dificuldade de repetir o superávit na balança que tivemos em 2008, que foi de 25 bilhões de reais. Muita dificuldade de repetir esse superávit. E poderemos ter, a partir de janeiro, déficit na balança comercial. E poderemos ter, em 2010, déficit na balança comercial. Isso significa que o Brasil não vai viver um 2010 de desenvolvimento? Isso não significa que o Brasil não vai ter, em 2010, indicadores macroeconômicos muito positivos, com uma inflação contida, com grandes reservas cambiais? Mas é um indicador que acende a luz amarela, acende a luz vermelha e que faz com que o governo, depois de ter tomado medidas como a criação de um imposto sobre operações financeiras para o capital especulativo, isso não bastou. Isso apenas evitou o agravamento da situação. O governo vai ter que tomar outras medidas para fazer com que este real tão valorizado venha para um patamar diferente e que esse patamar diferente, que signifique menos valorização, chegando, quem sabe, $1 a valer R$2, possa determinar mais exportações e melhores condições de competir com aquilo que vem de fora e que está competindo de uma forma desigual com o produto nacional.